preciso aqui me apresentar, muito ter alguém para me apresentar, não é? Essa palestra daqui hoje, esse SNEM, né, o Seminário de Matemática e Educação Matemática, é algo criado há 30 anos, 35 anos, algo assim, pelo professor Roberto Ribeiro Baldino. E, aliás, eu vou apresentar também por causa das câmaras, Marcelo de Carvalho Borges, não é? E eu recebi uma mensagem muito carinhosa do colega aqui, do jovem professor, dos novos contratados do Guilherme, que falou: pô, Marcelo, desculpa, eu não vou poder ir, eu estou com uma coisa no dente, eu tenho que fazer uma cirurgia, procedimento, algo do tipo aí. Mas é muito importante uma palestra sobre o Biratã, porque já tem gente aqui que não conheceu o Biratã, né, pessoalmente. É verdade? Sim. Quem, levanta a mão, quem não conheceu o Biratã pessoalmente? Olha assim, cara, tá bom, ou seja, mais da metade, assim, nós não temos da metade. Tá? Então, a ideia, quer dizer, que talvez torne, não é essa palestra, esse bate-papo aqui sobre o Biratã mais importante, é porque se eu falo para vocês na disciplina de tendências, metodologia, ou nas disciplinas da graduação, tem nome que vocês têm que saber, Alan Bishop, Jeremy Kilpatrick, tá? Mas o Biratã da Cross está na frente desses todos. Né? Então vocês têm que saber um pouco mais sobre isso e não se apavorem, quer dizer, a palestra não vai ser em espanhol, mas os PowerPoint sim. Porque eu dei essa palestra, uma versão dela em 15 minutos, que eu vou fazer aqui agora em 45, uma hora, em Lima, no Peru, no Ceará, já conto dessa ideia, e a gente está nesse movimento todo de internacionalização. Tem um grupo de espanhol novo agora, segunda tarde, que eu já vi, e algo mais. Que tal se a gente chegar, não é assim, deixando esse PowerPoint espanhol, porque para ler dá, né? E aqui, só a Gino que vai ter mais problema com português e PowerPoint em espanhol, não é? Mas aí ela está na imersão total. E a palestra vai ser baseada nesse livro que foi lançado lá no CIAE, no Peru. Tá? Então, esse livro, quer dizer que nós temos aqui na nossa biblioteca, a Springer queria me pagar uma miséria. Eu falei: eu não vou aceitar isso, mas não vou deixar de fazer o livro. Então, aumenta o número de livros que vai me dar, e um deles eu dei para a biblioteca. Tá? Eu e Daniel falando: não vamos aceitar, era $500, $700, um negócio desse. Eu falei: você vai pagar 3 mil para. Não quero, entendeu? Aí deram mais um total para fazer isso. E para isso, eu quis fazer uma atividade ainda mais diferente. Eu trouxe aqui uma das diretoras substitutas da biblioteca com a colega para falarem sobre a biblioteca, sobre o livro, doações. Nós tivemos 500 mil de livro, nós temos celular ligado com música e tal, mas nós temos aqui a Ana Paula, correto? Vai falar, não? Depois alguém vai me ajudar com isso aqui de volta, mas eu não vou tirar tudo isso aqui, não. Tá? Aí você fala aqui, ó. Então, você segura. Boa tarde a todos, vocês estão tudo bem? Sim. Eu sou a Ana Paula, estou aqui com a Adriana, também da biblioteca, né? Nós estamos apresentando a Márcia, que é diretora, e estou dentro de lá. E quero agradecer primeiramente ao professor Marcelo pelo convite, pela oportunidade da gente também estar aqui, no time da biblioteca, e organizando, né, também os 30 anos juntos, né? E a biblioteca do professor aqui, o Biratã D'Ambrosio, se vocês pesquisarem no nosso catálogo, vocês vão recuperar em torno de 40 resultados de busca. Então, vai ter livros tanto de autoria dele, como escritos sobre ele. Então, seria interessante depois vocês darem essa pesquisada, né, irem até a nossa biblioteca. A nossa biblioteca é uma das maiores bibliotecas da Unesp, do espaço físico. Nós temos quase 3 mil metros quadrados ao todo ali. O acervo também é um dos maiores da rede de bibliotecas. Temos mais de 70 mil livros físicos e mais de 140 mil fascículos de revistas, além de teses, TCCs e outros tipos de materiais. Então, é bem interessante que vocês apareçam lá. Além disso, a gente também tem livros e-books, né, os livros digitais. A CGB tem feito assinaturas dos e-books também, então vocês têm muito acesso, né, a toda a comunidade da Unesp.
aos e-books e também no material das bibliotecas. Além disso, né, a gente recebeu esse ano, que o professor acabou de falar, uma verba muito boa, né, de quase R$500 milhões para comprar livros físicos, né, e completar o nosso acervo. Fazia 5 anos que a gente não recebia verba da reitoria, então em período sem verba, nos 2 últimos anos tinha sido R$26 mil, uma verba muito significativa para a compra de livros, né, então esse ano realmente deu para a gente assim, fazer uma boa compra. Acho que ao todo a gente vai conseguir adquirir mais de 2 mil exemplares. Então vai enriquecer bastante aí nosso acervo, né, para que vocês tenham acesso. E aí fica o convite, né, de vocês irem lá. Essas obras elas chegam, né, a gente já recebeu 600 obras até agora, então a compra já ocorreu, o primeiro pregão, teve uma compra muito boa. E agora sobrou um pouquinho de dinheiro, nós conseguimos marcar um outro pregão, acho que vai ser agora no final de setembro, né? 26 de setembro, para adquirir o restante que sobrou com dinheiro. E desses 2 mil a gente já recebeu na biblioteca 600 obras lá, né? Então recebendo quase que todo dia. Hoje de manhã a gente tinha chegado a umas 6 caixas. E aí a gente trabalha todo esse material, coloca a parte de incluir ele no nosso catálogo, né? Incluir os assuntos, para vocês poderem recuperar lá no computador, localizar na estante, e aí depois colocar as etiquetas para poder fazer empréstimos que ficam disponíveis lá no acervo. E a gente está colocando em exposição também. Então vocês entrando na biblioteca, próximo ali ao balcão, vocês vão ver as obras que a gente está recebendo. Tá? Todos os vários cursos aqui, inclusive da matemática, bastante pedido do professor Marcelo também. A gente recebeu. E a gente também faz visitas, né, monitorados para escolas. Então, se vocês quiserem agendar alguma coisa, a biblioteca está lá aberta, esperando vocês. Convite aqui. Obrigada. Muito obrigado, por favor, uma salva. Olha, agradeço, nós não vamos poder ficar, porque ela já tem reunião 2h30. Eu queria dizer de 2 nomes aqui. Primeiro da Pâmela, que foi a doutoranda que ia abrir o sistema no meu nome, ia lá, colocava, aí a Pâmela levanta a mão para elas verem quem é, tá? Então, assim, ela que fez a inserção para a pessoa, pede tantos desses, pede daquele, estou fazendo a lista. Quero esse, quero aquele, os livros que eu quero adotar na disciplina que eu estou dando. Perguntei às pessoas de GPI, tem algum livro que alguém está querendo? Tá? Porque você entra outro professor, os outros são aqui do campus, e ela foi fazer isso tudo aqui no 0800, como a gente faz o tempo todo, e para usar. Senão, não usa 473 mil. Tanto é que teve uma prorrogação, ou seja, que eu entendi que era porque não havia pedidos no valor total de 473 mil. Então, você entende? Ele demora 500 anos para ter verba e quando ia ter, não poderia ter. Se a Carol Eliquita tivesse falado do livro do Bruno Latour, quisesse, podia ter pedido nisso. Tá? Esse livro daqui está custando na Amazon agora, gente, R$1.300. Ele é totalmente absurdo. Então eu peço que vocês vão na biblioteca, peguem esse daqui, para aqueles interessados que quiserem depois. Eu recebi um PDF e vou passar esse PDF para quem quiser e mandar um e-mail, você entende? E vocês tentam. Mas é muito legal ter esse livro físico aqui, tá? E levar para casa, ficar aqui depois, né, vocês ouvirem mais histórias aqui do professor. Eu vou usar um bocado aqui, às vezes, o meu livro, né, os meus livros, eles estão deixando de ser vários, né? Tem um agora que eu estou fazendo conta, mas a Andréia, professora, tem um, ela foi, né, assim, no grupo, junto com ele, muito tempo. Doei um agora para a Mônica Villarreal, que vocês conheceram aqui. Doei para a Universidade Nacional de Córdoba, para essa biblioteca. 2 eu dei para o filho e para a esposa do Biratã, né? E vou receber um do Daniel, que era para ser um de cada, mas o Daniel está com problemas de saúde, então a gente não sabe quando isso vai acontecer. E estou com um trancado em casa, que não sai assim, em canto nenhum. Eu levo, porque eu não posso ficar sem esse livro, senão vou ter que gastar 1.300 na Amazon ou algo do tipo. Tá? Aliás, se alguém quiser, eu tenho também um desconto de autor, mas não alivia muito, é 30%, sabe? Né? 40%, então vai dar aí, né, R$800, né? Tá? Eu tenho, se alguém quiser, um dia, mas só que não pode ser a compra para a biblioteca, não é? Porque aí não tem nota de canal que vai vir meu nome, não. Tá bom?
Então pode sentar, Diana, pode sentar, eu estava sentindo aqui, tinha visto aqui só em espanhol para ver se você entendia, entendeu? E ela falou, pô, Diana não vai vir, a Diana é agenciada, pronto, agora eu posso começar mesmo. Então para vocês aqui, vocês perderam, foi a apresentação da biblioteca, falando aqui, tem 40 encontros, casamentos Mundo Ambrósio, seja de livros ou tal, e eu vou falar um pouco mais dele aqui. Eu disse que a gente vai vai basear nesse livro daqui, mas eu queria contar um pouquinho de causa para vocês aqui. Não é? O primeiro causa que eu queria que vocês soubessem é que em 1984, está aqui a dissertação que é bom para falar dela, a partir da máquina, de 1987, tinha uma na sala dos alunos, não sei se existe ainda aquele armário lá, você entende? E a outra na biblioteca. E tem umas pequenininhas e tal, e eu tenho os originais lá para tirar xerox ou tal assim, e está também disponível no site do GPI. Mas eu vim para Rio Claro, gente, para trabalhar com material concreto, para sei lá o que, era contra o uso de computador, porque computador é ruim para desenvolver o raciocínio. Tudo que vocês conhecem do Marcelo não existia. Eu vim para cá com isso, e a segunda aula que eu tive é com o Biratã D'Ambrosio. E, assim, aí tendências em educação matemática. E naquele momento ele está dando aquela disciplina e ele pediu para todo mundo se apresentar. E esse era o primeiro caos, né? Eu dava muita aula particular, passei todos os verões de férias no Nordeste. Aquele, quando eu resolvi que ia sair do Rio e vim para cá 3 anos, eu falei assim, ninguém fazia mestrado em menos de 3 anos naquela época, tá? Não era esse mestrado assim, fazer em 5 não era absurdo. Então eu falei assim, eu vou para lá 3 anos e resolvi passar férias no Rio. Fiquei no Rio o tempo todo, fiquei na praia de manhã, de tarde, de noite, o tempo todo. Aí vim para cá, eu falava com tanto sotaque carioca que o Biratã não entendia nada, entendeu? Eu perguntava assim para a Marineusa Gazeta, outro nome, assim, o que ele está falando? Entendeu? O que ele está falando que não tinha nada. Então essa era a primeira ideia, mas logo eu fico amigo dele e a biblioteca, não existia esse prédio. A biblioteca era um prédio lá na Rua 10, no Campus Velho, e uma sala no departamento de geologia, que tinha mais espaço, tinha uma sala lá. O que aconteceu? A biblioteca, gente, da educação matemática, sabe quantos livros tinham 84 na biblioteca de educação matemática? 0. Aliás, existiam 2 livros só no país, na Vida 10 na Escola Zero, no grupo de psicólogos da Federal de Pernambuco, Terezinha Carrera, hoje em dia Nunes. Tinha a tese de livre-docência do Dante, Luiz Roberto Dante, e logo depois saiu o livro da Maria Bicudo, que a Cortez brigou com Moraes, então virou Editora Moraes. E a editora era tão assim, eu tenho na mensal essa raridade, não tem data, mas eu vou dizer para você, é 1985. Tá? Então tem o capítulo da Meta de Frankenstein, sobre educação matemática crítica, tem um artigo sobre fenomenologia, etc, etc. A biblioteca chamava-se o Biratã D'Ambrosio. Eu acho que era quarta-feira o dia que ele vinha. Quando ele chegava com a pilha de xerox desse tamanho, ia na aula, mostrava, falava dos livros, chegava, deixava lá na sala do xerox, e lá iam os Marcelos, sei lá quem, fazer xerox do que quisesse. Então, a biblioteca de educação matemática era o Biratã D'Ambrosio. Ele vinha de Campinas ou de São Paulo sempre com aquilo. Então, essa é a contação de causa assim tal, e que ele era a nossa biblioteca, e vou dar outro detalhe, 95% em inglês. Tá? Aí que os meus 6 meses adolescentes nos Estados Unidos fizeram, eu ficava assim ajudando todo mundo a ler aquilo e tal, e aquele xerox que às vezes tinha dificuldade da leitura. Os outros 5% em espanhol, gente. Em português não tinha nada. Tinha um texto da Marta Dantas, outro texto, mas eram coisas que às vezes não eram que os professores estavam usando em sala. Tá bom? Então, você ter uma noção dos 40 anos aqui agora, né, que a gente está chegando aos 40 anos da Voz, já fiquem convidados, 23 a 25 de maio vai ter outra rave aqui, e rave acadêmica, rave aula artística e tudo mais. Então, ó, a gente tem isso. E eu fico amigo do Biratã um pouco mais e digo para ele o segredo que estava trancado a 7 chaves. Eu acho que ninguém vai discutir que o Biratã D'Ambrosio é o educador matemático mais importante do país, correto? Sim. Um dos maiores do mundo, se for discutir no mundo, é mais complicado, né? Nem vale a pena a gente ficar com isso. Mas no Brasil não tem. E eu diria que isso vai demorar muito tempo
entendeu? Tipo Pelé, tal, até alguém com a visão, com a importância que ele teve com tal. Então aquilo é a geração dele. Mas eu vim do Rio para cá, no encontro de iniciação científica, a professora Maria Laura levantou a mão e falou: vai ter mestrado em Rio Claro. Eu falei: onde é que é Rio Claro? Eu abri o mapa, né, para ver, entendeu? É perto do Inter de Limeira. Vim para cá e tal. E na hora que eu vou ver assim, Inter de Limeira e vendo aquilo, eu perguntei: mas é mestrado mesmo? É. Começa a conversar com o professor e falou: estou pensando em fazer mestrado. Aí dava a minha lista dos professores, tinha um negócio impresso, tirei xerox, você conhece? Você conhece? Ó, tem gente boa, mas tem os picareta lá, como esse Biratã D'Ambrosio, entendeu? Tá? Seu aqui dentro da UFRJ. Você tem assim falando e tal, eu falei: mas por quê? Não, tá, eu fiquei assim, e aquilo ficou. Aí eu contei isso para ele, e depois que a gente tinha um pouco mais, né, já conta a história do risco, daqui a pouco vocês saberem onde é que foi, e aí ele chegou e falou: entendeu? Danado, ele nunca perguntou obviamente quem era e tudo mais, mas ele, assim, muito tempo depois ele lembrava a história. Né? Então aqui em 2021, nós estamos falando de 84, quase 40 anos, nesses 37 anos, 35 que eu conheci ele chegava e falava: aqui está o Picareta para dar mais uma palestra, Marcelo. Ele ria, aí a gente ria e tal. E pronto. Então, essas são histórias do começo para vocês verem, né, como é que às vezes tem muita onda. Tá? Biratã foi punido pela Unicamp também, tá? Com essas ideias de étnico-matemática e tudo. Deram para ele a disciplina, assim, tinha que dar aula, então não podia não dar aula. Deram para ele EPB, Estudo dos Problemas Brasileiros, que foi a disciplina criada pela ditadura para fazer uma infusão dentro da universidade. Então ele tinha que dar EPB várias vezes. Ele fez uma mole limonada. Falava dos problemas brasileiros, da desigualdade social, do sei lá o que, da étnico-matemática. Metade das palestras dele começou sendo sobre isso. Tá? E esse livro daqui, para mim, ele também ajuda a superar uma das injustiças. Embora tenha 40 títulos dele lá sobre ele, mas eu acho que a Andréia está aqui, talvez ela concorde comigo, mas ele escreveu muito menos do que ele pensou e falou. Entendeu? Assim, então o Biratã até 2000 tem muita pouca coisa escrita. Você entende? Não é 2001, quando eu chamo ele, a Maria, eu e a Miriam e o Luiz Carlos Paz de Mato Grosso do Sul para iniciar a coleção Tendência, não existia livro do Biratã em português. Tinha aquela um monte de xerox, umas coisas, e tinha o livro da Sumos, desculpa, mas que era uma editora pequena e etc. Então ele era muito pouco publicado. Para colocar alguém que está perto dele em importância, que é a Maria Bicudo já tinha 5, 6 livros, 7 livros. O italiano se mexe um bocado aqui também, né? Então daqui a pouco esse passo vai voar pelos lados. Obrigado, Lucas. Então, assim, pessoas, tinha. Como é que eu estava lendo? Eu não esqueci do microfone aqui. Os livros, números de livros. Então a Maria Bicudo tinha isso, não era muito bom. Eu acho que se contar um negócio desse ser um absurdo, é capaz de eu ter mais livros do que o Biratã. Você entende? Sabe assim? E é total absurdo se você pensar que ele devia ter publicado muito mais pela quantidade de coisa que ele fez. Em ética, matemática, história, assim, um monte de tendências em educação matemática e tecnologias, que é o que eu vou falar hoje, que talvez muitos não saibam. Tá? Vocês que vieram aqui, estou vendo várias caras que estavam aqui, né? Tinham pessoas de 7 grupos de pesquisa, dos nossos 9 ou algo assim, que nós temos no programa, estavam presentes aqui no seminário. Talvez não tenha essa noção, mas o Biratã falou nos 10 e nos 15 anos do GPI. Agora nós achamos um vídeo com a ajuda do Bruno, que não está aqui, bolsista de extensão, e puseram lá essas palestras para quem gostar de história, vendo ele falando sobre tecnologia. E eu lembro que na primeira fala: tu é louco, vai chamar o Biratã para falar de tecnologia, ele vai falar mal de tecnologia, da ética matemática. Vocês não estão entendendo nada quem é o Biratã, entendeu? Tá? E a palestra dele é algo bacana, eu vi poucos minutos aqui agora para ver algo mais. Então, isso aqui eu aceitei, eu estava ainda no Inferno CAPES, 2021, 2022, ele morre em maio, correto?
abril, daqui a pouco já a data certa, 12 de maio. maio. Isso, em maio. E mais ou menos em agosto, setembro, tem essa coleção, tem várias coleções, tem essa aí, Advanced Mathematics, Advanced in Mathematics Education. Ele vai e chama, né, a Gabriele manda um e-mail com o Barato, que são os dois editores, e manda um e-mail: olha, você sabe que o Biratã morreu e nós queremos que você aceite ser membro do corpo editorial que escolhe, que aceita os livros ou tal. Então, está aqui, eu aceito. Está 2 minutos depois que eu aceito, uma honra fazer e tal, não esperem, né, que seja isso, que eu esteja assim com o Biratã. E nós pensamos que tem que ter um livro sobre o Biratã. E não vemos ninguém no cenário internacional para estar fazendo isso que não fosse você. Falei, mas eu não estou fazendo pesquisa em étnico-matemática. Ah, mas nós sabemos da sua história, nós sabemos de tal, o que você vai fazer. Eu falei, me dá 20 dias. Aí eu fui ver e fui pensar, falei, eu não posso deixar, porque eu pensei nessa injustiça. Tem tão pouca coisa, daqui a pouco tem coisa escrita nem sobre ele na dimensão, e passa o tempo e isso se perde. E eu comecei a pensar em nomes, e só tinha um nome depois que eu falei. Aí falei, Daniel Urey, eu tenho que falar com você, professor da UFOP, e falei assim, eu preciso falar com você. Cara, mas eu estou aqui, eu estou editando um livro para Springer, eu preciso falar com você, um meet aqui no meio da cápsula, uma confusão, 30 mil reuniões online, e fiz uma reunião com o Daniel Urey. Falei, Daniel, é esse o projeto. Ele falou, Marcelo, eu estou editando um livro de modelagem, está saindo aqui agora e tal. Eu falei, dane-se, isso é um Biratã, você entende? Enquanto isso, eu faço essa primeira parte, mas eu estou atolado. Você está fazendo pesquisa na área, então eu quero que você ajude a identificar, porque eu estava fazendo, mas muito pouco assim com isso, e conheço o nome, Arthur Paulo, né, Frankenstein, mas ultimamente quem está fazendo o que é onde, não. E eu sabia que o Daniel estava indo ao Nepal, estava indo às Filipinas, estava indo a um monte de coisa, tá? E eu gosto muito do Daniel, então era essa outra coisa também. Eu falei assim, eu quero fazer com alguém que eu gosto, porque nessa quantidade de trabalho, trabalhar com alguém chato não dá. Entendeu? Então a gente fazia, tomava vinho sexta-noite, só sobrou a sexta-noite. Vamos tomar vinho, falar do Biratã e escolher os autores. Fomos fazendo essas coisas, mandando. Ele terminou o livro dele, fez, e nós fomos acelerando. E a gente não pode, esse livro daqui ele é fundamental, já falei em sala de aula também, mas o outro personagem, a outra personagem que está aqui, é a Beatriz Delgado. Levanta aí, por favor, para todo mundo saber aqui. Ela levanta. O Gabriel falou na Globo, a Beatriz levanta. Ela é aluna do 4º ano, foi bolsista do projeto de extensão, mas ela ajudou demais esses dois malucos. Eu estava com 72 horas na casa, às vezes, pensando que ia morrer, na casa da Rosa, deixa eu beber um copo de vinho, sair, e voltar para lá. Aliás, já encontrei o livro que está faltando. Nós demos, eu e o Daniel demos para ela, tá? Porque ela foi fundamental organizando as planilhas para a gente de autor. Eu daqui a pouco vinha lá, entendeu? Assim, a Lilisane falando, cadê meu capítulo? Tem um capítulo, entendeu? Porque aquele negócio, eu recebia às vezes 300 e-mails da CAT por dia, você entende? Confirmações, como é que vai cair esse negócio? Ali não tem jeito. Então a Beatriz tinha, de vez em quando a gente mandava um e-mail. Prezado, chegamos até essa fase. Aí alguém falava, eu não estou nessa fase, por quê? Eu falei, isso, Beatriz, onde é que está esse capítulo? Tem aqui a última versão, 14 de julho, sei lá o que e tal. A gente achava, parava o mundo, dava um parecer e voltava para eles ou tal. Tá? Então ela ajudou demais com isso e fazendo coisas, que fez algumas reuniões online com a gente. E ela também estava no momento enfrentando problema, mas falei, não, vou fazer isso, vou fazer e tal. E aí recebeu isso aqui, vocês não sequestrem ela, mas é R$1.300 que está ali na mão dela aqui, né? Ela tem segurança atualmente, então tudo bem, né? Mas olha, pessoas, então a gente tem aqui esse livro, Beatriz ajudando, Pamela ajudando depois a pedir. Esse aqui, falei, vai demorar tanto, eu vou doar logo, está se copiando, que vem eu peço outro e tal, mas a gente vai fazendo assim algo sobre isso. E daí, né? Essa foto daqui é a foto que, por um acaso, o Ângelo Ruiz escolheu para terminar, você entende, o Congresso Interamericano do Peru, sobre lágrimas de todo mundo.
encontro interamericano, gente, como eu vou falar daqui, por algum motivo eu estou com a voz meio rouca, entendeu? Assim, né? Foram 5 happy hours, o Flamengo perdeu, eu tive que bater, tive que ficar feliz de novo, tudo mais. Então, a voz, eu vou tirar esse ar-condicionado aqui de cima de mim. Se ficar muito quente, a gente fecha ali um pouco, tá? Então, isso eu acho que traduz muito, conversa muito com o professor Mário aqui, né? Vocês podem olhar, tem a foto de ambos aqui atrás, você entende? Na história deles aqui, não é? Sendo colocados aqui como professores antigos desse departamento. E a ideia que ele tem, não é? A curiosidade do Ubi, né? O Ubi morreu curioso, gente. Né? E ele descobriu que estava com problema de saúde que levou ele à morte, porque estava indo para mais uma viagem, resolveu fazer um check-up normal. E aí deu um problema, viu que tinha problemas, e os problemas foram se avolumando, né? Mas se vocês quiserem ler apenas um capítulo, vocês têm até a opção, porque as 3 primeiras páginas é o prefácio do filho dele, está em português e está também em inglês. A Springer não publica em outra língua praticamente, a não ser inglês e alemão, mas a gente falou, tem que ter. Então, esse prefácio dele é espetacular. Chama Encantamento, tá? Então eu estou seduzindo vocês irem pegar o livro, brincar com a Patrícia, para ver que vai ser o primeiro a retirar por 15 dias, fazer uma fila lá para vocês se deleitarem. Não dá para ler isso aqui tudo, tá, gente? Eu li 6, 7 vezes até fevereiro, março desse ano, né? Eu saí da CAPES em dezembro, então a parte estava muito tal. De julho anterior foram chegando os capítulos. Antes era tal, ela desistia, eu chamava ela, aí o outro, sei lá, quem não pode, problema na família, e por aí vai, a gente ia chamando para tentar cobrir todas as áreas. Faltou um importante, que é do João Frederico Meia, sobre o curso da Unicamp, e esse eu não consegui ninguém para substituir. Que era um curso que vem antes desse aqui, que teve a duração de 2, 3 anos na Unicamp, com o Johnny, com a Ashley Bassanese e tudo mais. E aqui, gente, ó, quando comecei a escrever esse prefácio, veio a lembrança, O Apanhador no Campo de Centeio, The Catcher in the Rye, clássico de J.D. Salinger, um dos autores favoritos do meu pai. Tem na biblioteca, não tem? Não? Tem que ter, né? E ele fala, o protagonista descobre seu lugar no mundo através da compaixão e do olhar para o outro. Em sua jornada, revela um profundo sentimento de amor e responsabilidade em relação às pessoas. Ao mesmo tempo, quando desperta para a vida adulta, Holden, o protagonista, não é? Se angustia com a perda da pureza e do encantamento. Né? Talvez alguns de vocês tenham tido esse problema. Eu tive, né? Eu estava vendo, crescendo, e falava, mas eu quero ter aquele negócio de criança, né? De ficar com, né? Não sei se é parte da vivacidade ou tal, mas esse é muito aqui que ele vai falando disso e fala sobre o mundo. A angústia de Holden culmina na imagem do apanhador, que dá título ao livro, tentando desesperadamente salvar as crianças que se lançam no abismo da vida adulta. Nossa, aqui um spoiler da história do livro. Meu pai gostava muito desse livro. E uma vez me explicou que nessa metáfora enxergava seu próprio papel como educador. Tentando falar alguma coisa aqui para quem já sabe muito, para a Andréia aqui, então, mais ainda, talvez, então tentando falar algo diferente. Nesse sentido, faça a conexão do livro do Salinger com 3 dos melhores lembranças que guardo do meu pai. Sua busca contínua por aprender, sua capacidade de ouvir o outro, sua capacidade de se encantar. Então aí ele vai e conta mais infâncias, mais histórias da infância, da vivência dele na África, como é que foi importante o pai dele levar para a África, e fala, não é assim, sobre a importância de ler sobre tudo. Né? E essa maleta que ele falou, eu tinha esquecido, mas aí eu lembrei. Ele chegava nas viagens com a maleta. E a maleta era cheia de livro. E ele falava, saía falando desse livro aqui. Eu falei, mas como é que você leu isso? Não sei, não sei. Ele lia uma parte, lia uma diagonal, fazia o outro, fazia o negócio, dormia 3, 4 horas só por noite. Você entende? Já digo para vocês como é que eu sei disso daqui a pouco. E ele fazia isso assim o tempo todo. Tá? Então isso era muito da história. Então, se vocês forem ler um capítulo, leia esse daqui, são 3 páginas,
vale a pena, né? Ouvi dizer que a bolsa aumentou, mas está difícil, a Beatriz está alugando dela por R$20 um mês, entendeu? E para ter uma maneira de ter isso. Então, olha, pessoas, essa história, então, é essa ideia, ele fala muito disso e é de danado. Ele mandou agora no título, ele estava pensando que ele escreveu outra coisa sobre o pai dele, então eu entendo isso. E aí a gente exigiu que ficasse em português, ele já mandou uma parte em inglês, o Daniel olhou. O Daniel, para quem não sabe, é estadunidense, mas mora no Brasil há muito tempo, professor da UFOP. Então a gente aí trabalhava com isso daqui. Essa daí não precisa de tradução, correto? Não precisa de eu estar aqui com o microfone falando. E era a ideia central, quer dizer, Daniel e eu, e o Daniel que está com problema de saúde, de família, foi online, nós demos essa palestra online lá, inaugurando uma sessão do Biratan Ambrosio que vai ter em todo o CIAEM a partir de agora, que é sobre as ideias que ele colocou. Então você vai chegar no Interamericano e vai ter isso. Então era muita emoção estar lá com isso. Eu aguentei, dei uma chorada, mas não caí e fui em frente e estava falando lá, porque estava assim, muito difícil essa ideia. E eu queria dizer para vocês sobre uma parte do que ele pensava, que era esse artigo que a aluna da Dona Lourdes, próxima homenageada aqui, como é que é o nome daquela aluna da Dona Lourdes? Fez disciplina com vocês aqui, que mora em São Carlos, professor. Silvia Farco. Tá? Defendeu agora no começo do ano, fiz questão de sair daqui, fui lá no G2 de um pedaço da defesa dela, por quê? Ela que me deu esse artigo aqui. Entendeu? E ele faz a previsão aqui, em 2018, de que íamos ter pandemia. E ele morre em 2021, no meio da pandemia ou tal, mas ele coloca sobre essa importância da gente estar, né, o poder da pandemia ha caminhado drasticamente e rapidamente ao mundo tal que agora vivemos. Isso aqui não é citação direta, mas tem ele colocando assim, está aqui no capítulo aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, mas que está dele falando da pandemia. E como matemáticos, agora eu tenho que fazer a tradução, já está. Como matemáticos e educadores matemáticos, devemos nossa responsabilidade perante questões de sustentabilidade, de alterações climáticas e da pandemia que são urgentes. Então, eu aqui na palestra que eu dei, fechando o festival e abrindo o CITEM, eu espero, está muito errado, mas eu falei aqui, dando continuidade, que a pandemia pode ter sido só um treino para as questões de aquecimento global que a gente esteja vivendo, que isso aqui seja apenas um engano, que a gente está vivendo esse inferno há um mês, vai fazer 41 em Rio Claro essa semana, você entende? E que a gente esteja mais ou menos com isso. Mas eu ficava pensando na minha casa, resolvi pôr placa solar, ar-condicionado, morei naquela casa há 20 anos sem ar-condicionado, sem nada, você entende? Pensando, falei assim, tem que criar um bunker, tem que criar uma ilha. E pode ser o que eu estava brincando com a Carolina Azevedo agora há pouco, que a gente vai passar a ter aula de noite, de dia a gente vai dormir trancado em casa, se protegendo do sol, com algum tipo de ar-condicionado, que vai ser impossível sair na rua sem morrer e ter câncer de pele para ir ao Pantoja e voltar. Né? Então, assim, espero estar muito errado, mas a ideia parece que nós já subimos 1 grau quando foi 5 e 2 graus não tem mais volta. Né? Se isso daqui for verdade, é que lá no Mato Grosso, tem muita gente do Mato Grosso aqui, o desmatamento já é imenso, e aí você não tem o rio seco para vir a umidade dos Andes da Amazônia para cá. E nós vamos morrer de sede aqui. Você entende? Então vai ser isso, porque não vai ter rio, não vai ter água para alimentar isso aqui. Né? Ou vem do Ártico, quase nada, o principal, que eu ando com esse negócio de plantio de árvore, eu ando estudando muito, eu olho o mapa, quase todo dia o mapa do tempo. As nossas tempestades não vêm do Rio Grande do Sul, a imensa maioria da Argentina, eu sempre pensei, ela vem lá do Acre, você entende? Assim, da Bolívia, ali dos Andes, descendo, faz a curva do Mato Grosso do Sul e vem aqui. E às vezes vai para Minas, às vezes vai para baixo, às vezes vai no sul, e aí que ela sobe aqui e pega mais umidade. Eu achava que vinha do Ártico,
entendeu? Que via de lá, que via da Antártica, desculpa, e que teria isso. Então foi muito assim, tomara que a gente esteja errado com isso. Mas a ideia central que eu vou falar, e depois vou abrir para mais gente contar história e falar outras coisas e tal, aqui, André, ó, tem 40 livros, eu acho que você não estava aqui, que quando as bibliotecárias falaram, você bate D'Ambrosa, aparece 40 coisas. Esse é um deles, essa é a professora que, uma das novas contratadas, que editou isso aqui e já foi doado com um logo de cara, tá? Então, assim, esse vocês, então, teriam a chance, para a gente agora que está escrevendo muito sobre o Hugo e continuando as ideias dele com um lado e com o outro, temos aqui várias dessas ideias. Essa ideia dos Janus era uma ideia que não estava presente. E aonde que ela aparece a primeira vez? E parece que vai tudo juntando, por isso que eu falei, André, vamos aqui fazer logo tudo junto. Eu estava querendo descansar de palestras, etc. Depois disso, mas já estou indo para Brasília e no canto vou fazer essa aqui agora para a gente ver. Mas essa ideia dos Janus foi uma ideia poderosíssima. Que a gente teve, eu e Mônica Vila Real, que vocês conheceram, a ideia de pedir para ele, escreve o prefácio do Rimas do Mídia. Eu acho o primeiro livro de brasileiros escrito na Springer, você entende? De brasileiro em uma Argentina, o Olho escreve o forward depois e o Hugo escreve o prefácio. Eu falei, o que ele vai escrever? Causa aqui agora. Causa. Eu mandei o livro para ele, o manuscrito. Falei, ele vai dar aquela olhadinha, vai escrever um negócio, vai escrever um negócio bacana e tal. O homem leu o livro inteiro. E como é que eu sei que ele leu o livro inteiro? Porque ele leu o livro inteiro daquele jeito dele, veio e falou, Marcelo, na página 57, você faz uma referência a mim e que ela pode ser mal entendida depois por outros. Então, se você não se importasse, você tem esse papel do prefácio, eu gostaria que você reanalisasse aquela frase. Se é 57, eu não sei, mas depois, se alguém estiver interessado, eu acho mais ou menos aonde é. E que eu dizia que, apesar do Biratã, e essa parte não é da Mônica, é toda minha, por motivos óbvios, apesar do Biratã ter várias ideias em confluência com Paulo Freire, ele citava muito pouco Paulo Freire, diferente do Olho, por exemplo. E se vocês olharem, quem quiser aí fazer pesquisa, até 2003, esse livro está sendo escrito em 2003, 2004, a maior parte dele, o processo de edição era bem mais longo para sair em 2005, era com 6 meses, 8 meses para sair, algo assim. Tá? Aí, tinha esse comentário no meio de ideias. Eu mudei de uma maneira e falei, também acho que se pode criar uma intriga no momento que não é importante isso, e assim mudei, não era uma ideia central, e a ideia não era colocada depois. Mas o homem leu o livro, como bom professor, corrigiu o aluno com algo sobre coisas que não eram erradas, e nunca disse que estava errado. Ele não falou assim, Marcelo, não é, está aqui, eu citei Paulo Freire, 1, 2, 3, 4, não. Ele confirmou a tese, mas falou, isso pode gerar intriga. É verdade, né? E pode gerar um negócio assim, não era algo importante. Então aprendam isso também, porque às vezes podia ficar aquilo sendo visto como um veneno, como algo ali assim. Então, essa era a figura. Ele leu o livro, escreveu um prefácio de 2, 3 páginas, todo articulado com Janus. Todo mundo aqui já ouviu falar de Janus, não? Então, um deus romano, né? Depois a Wikipédia é bom para isso, porque ele consegue olhar para frente e para trás ao mesmo tempo. Tá? Então aqui, a gente tem aqui, ó, tá vendo? Essa figura daqui. Mas peraí, o livro é sobre tecnologias digitais. Humans with Media and the Reorganization of Mathematical Thinking, Information and Communication Technology, Modeling, Experimentation and Visualization. O que o cara vai escrever sobre religião? Para fazer aqui, tem uns pedacinhos aqui danados, mas ele olhou um pedaço, mas a ideia central era assim, eu tenho que estar olhando para a história da matemática, etnomatemática e vendo as tecnologias novas que estão aparecendo aqui. É isso que ele nos dá de presente. O livro já tem articulação de etnomatemática
com tecnologias digitais, né? Que eu vou dar depois né? Nessas ideias com oralidade, com a escrita. Se eu faço matemática oral na favela, é uma expressão da matemática. Se eu faço matemática com lápis e papel, a abundância de lápis e papel no século XVII para o século XVIII, eu tenho demonstrações longas. Não dá para fazer demonstrações longas nos papiros do Euclides, muito menos nos tijolinhos da Babilônia. Então, o que eu faço aqui? Eu tenho, naquele momento, a ideia de que essa articulação está aqui feita. Ele leu o livro, só que ele devolve de uma maneira melhor que os autores, cara. Esse aqui é o problema, né? Assim, que se ele tivesse assim, ele vai e coloca várias outras coisas. Então, the authors claim, os autores dizem que a evolução da espécie, isso não falou evolução da espécie, é ele falando tudo, entendeu? Para graus maiores de humanidade, nesse senso de respeito, solidariedade e espírito de time. Eles negam a preocupação comum de que a tecnologia nos leva a uma desumanização, a algo diferente do mundo e tal. Não é? Aí ele vai colocando várias coisas e reinterpreta isso, e ali valida, coloca nossa noção de seres humanos com mídia, porque a gente discute aqui 15, 20 páginas sobre a ideia de que tecnologias não pode ser vista em dicotomia com o ser humano, porque essa é a melhor maneira de, assim, desumanizar o próprio ser humano. E tivemos discussões fora do âmbito desse livro, com as perguntas do Manuel no sábado, que foram parar algumas delas no domingo, não é? Para a gente fechamos antes do show para discutir essas ideias todas e tal, sobre perda de emprego e etc. Então, gente, é esse o Biratã. Ele consegue escrever, para quem nunca leu o Humans with Media, lê o prefácio, que é o inglês, não vai estar aqui, são 2, 3 páginas, são 3 páginas, tá? E vocês vão ver assim que é um negócio brilhante, tá? Para as pessoas que não são, que não têm interesse de pesquisa nessa área daí. Ó, olha aqui. Mais ou menos o que eu falei, o que está aqui colocado, a gente vê essa tensão entre história da matemática, a ida, o futuro e tudo mais. Tá? E é nesse momento que a gente passa a fazer aqui. E eu estava pensando o tempo todo, gente, tem gente que está fazendo pesquisa de ética matemática nos últimos 20 anos. O que eu vou escrever de decente que não seja, eu adoro o UB, né? Todo mundo, né, colocou isso, eu estava, olha, quem que eu vou, né? E o Daniel estava, que ele vai surfando, sei lá, a gente depois vê e tal. Daniel, eu ia fazer isso e tal. Ele teve problemas de saúde, ele ia liderar umas partes no Rio, eu falei, se avisa que esse abacaxi caiu. Eu pensei, a única coisa que eu tenho é isso. Você entende? Então, Janos para estar falando nisso e tal. Então foi convergindo. Aí no ano passado eu fui chamado para o Congresso de Etnomatemática para falar de tecnologias digitais e etnomatemática. Falei, são confluência dos deuses mesmo. Só pode estar sendo assim colocado por tudo. E foram juntando essas coisas. Então, a gente passa a usar isso aqui. Um capítulo meu com o Daniel aqui no começo do livro é utilizando a ideia dos Janos. O título do livro ia ser o título das sessões, não é assim, trajetória, legado e futuro, mas não ficou muito adequado e foi vendo isso, eu cheguei para o Daniel, eu acho que é isso aqui, meio étnico-matemática, passado, presente e tendências emergentes, algo assim, que não deixa de ter essa divisão dos três aqui, mas com outras caracterizações. É isso que eu estou ouvindo nos capítulos, na hora que tem, e sair trocando. Isso eu já digo com ajuda, eu falei, Beatriz, muda, porque senão daqui a pouco vai misturar um arquivo com o outro aqui, mudar o capítulo 14 com 11 com tal, fazendo tudo no Meet, ia fazendo ali assim, todo mundo indo, voltando e a gente refazendo isso. Então, a gente chegou a essa ideia daqui e nós convidamos várias pessoas, várias não puderam fazer, outras a gente insistiu, o Alexandre sugeriu outros autores, né? Quem conhece mais do background vai ver que tem pessoas aí que não são minhas amigas dentro dos autores, não são sei lá o que, não tem nada disso. Não é uma ação entre amigos. Eu não vi o Biratã que ele fosse estar gostando disso.
entre amigos era pelo menos o Daniel, entendeu? Que pô, a gente tinha que estar fazendo assim para estar lidando sobre isso. Então, a gente fez questão de não tirar muito peso do Brasil. A gente sabia que esse livro estava sendo gerado também. Ele sai um pouco antes. Que data que ele sai? Dezembro. Né? Então, dezembro, a gente queria que ele saísse em dezembro, mas não tinha jeito, ele foi sendo adiado. E a gente fez aqui. Ó. Então, as pessoas falam de ético-matemática. Ficou um livro. Eu não consegui, eu só consegui folhear o livro que a André editou, e eu não tenho esse poder do diretor de conseguir assim agora, mas ele vai comigo no avião para Brasília aqui agora, e quem sabe vai sair nesse avião, que é bom para ler essas coisas assim, e a gente, mas ele está muito internacional. E o Biratã, essa é a historinha do Daniel Rey, que estava muito preocupado, dizendo esse negócio de ético-matemática foi um fracasso, afinal fez, subiu, e ninguém está usando isso. E o Daniel falava, não, pô, é mentira, tal. Então a gente põe aqui um curso de mestrado no Havaí, nos Estados Unidos, você entende? Que é todo apoiado na noção de ética e matemática. Tá? Os professores nos Estados Unidos só são professores com mestrado. Então eles fazem uns 3 anos, mais ou menos um 3, não tem nenhum direito. E aí eles fazem um, que é mais ou menos em 2, um ano cumprido, 1 ano e meio, um mestrado. Tá? Os diferentes estados vão ter diferentes coisas. Então a gente tem isso daqui. Está lá nesse encontro aqui com o Biratã, que é no Congresso de Roma, que eu acho que é o congresso mais importante que eu já fui, que era o convite, os 100 anos do ICMAI, e a Maria José está aqui na frente conversando com a Gelsa. Tá? Então, essa aqui nós estamos andando nesses palácios, a gente fez essa conferência para refazer tudo que tinha sido feito em 1908. Tá? Então, era 2008, isso daí em Roma. Ali, o Daniel, seu marido, Milton, dando um beijo ali numa foto que ficou famosa por todos os tempos aí. Tá? Essa foto é rodadaça, né? Muita coisa aqui. Ali, a foto do Daniel ali no meio, que vocês estão vendo, introduzindo calculadoras num grupo na Guatemala. E aqui, o livro do Marcelo, não é? Sobre a favela da Vila Nogueira São Quirino. O livro e a dissertação tem na biblioteca aí, não vai dar nos 40 do D'Ambrosio, porque não tem aqui, mas tem isso daqui. E esse livro, essa aqui que é pouco conhecido, mas é onde eu tenho ali o capítulo com o Paulo Freire e tudo mais, e eu estou fazendo doutorado para quem perguntou, e aparece o Paulo Freire. Eu falei, como é que eu vou falar com o Paulo Freire no meio de tanta gente? Eu falei, já sei. Oi, Paulo, meu nome é Marcelo, mas o que eu queria falar com você é que eu tenho uma cachaçinha aqui. Oi, Marcelo! Estou lembrado, matemático, jovem lá da PUC e tal, para tomar cachaça e tal. E aquele monte de gente cercando ele, quando ele foi, ele dá esse autógrafo aí e tudo mais. Então essa é outra raridade. Uma biblioteca que não tem 3 mil metros quadrados, deve ter mais ou menos 16 metros quadrados, mas é muito boa educação matemática, é a minha sala docente. Eu já visitei aqui e falo depois com vocês. A Thierry está aqui ajudando com isso. A Carol e Guita vai lá pegar um livro do Bruno Latour e tudo mais. Então vocês fiquem à vontade, tem muita coisa, porque eu não recebo mais nada da Springer faz uns 10 anos, só peço pagamento e livro. Eu trabalho muito para eles, mas eu vou falar, esses livros são indecentes mesmo, e eu não vou comprar. Então aqui, ó, essa é a primeira sessão que nós temos aqui. O capítulo da Maria Aparecida, acho que é importante para os 40 anos, não sei quem está aqui mais liderando da comissão. E o capítulo da Conceição Fonseca e Cristiane Porta Oliveira é um que eu diria que seria o segundo dos 6 livros. O prefácio, aí vai ler esse. Por quê? Ele fala como é que era o Biratã professor. Isso não tem canto nenhum. E nem ele iria escrever isso jamais. Então tinha que ser alguém. E a louca, saudável da Maria Conceição Fonseca, professora da UFMG, atual representante da educação matemática do SEAD, CNPq, ela guardou todos os caderninhos, que nem eu tenho vários lá, assim, do seu Mário e tal, já andei jogando fora e o Pupim comeu alguns ataques aí, tudo. Tinha todas as anotações da carta que o Biratã mandava e tal. O Biratã chegou em 1984, aqui dava esse negócio e falava, escreva a folhinha e me entrega a semana que vem. Tinha que entregar uma folhinha para isso todo ano. Estão notando aí, pessoal, o quarto ano, onde é que tem essas ideias? Era uma comunicação individual que escrevia. E a Conceição guardou todas
E ela dava tréplica, retréplica, e continuou depois da disciplina, por carta. Porque ela logo depois foi contratada no FMG, e aí passou a mandar cartas. E ele respondia as cartas inteiras. Tá? Então, era isso daqui. A Cristiane Kopp foi aluna de uma outra geração, da parte de História da Matemática. Não é? A Conceição é referência em educação de jovens e adultos para matemática aqui. Então está aí, vocês estão vendo vários desses livros aqui. Dessa parte, né, a Ética Matemática em Ação aqui, eu acho que a gente tinha que estar vendo muito esse capítulo aqui, ó. É muito engraçado, tá? Se alguém quiser uma definição de América Latina meio diferente, pega o capítulo desse cidadão da Costa Rica com essa cidadã do meu Rio de Janeiro, tá? Que? Baruca? Para mim ela é da Costa Rica, mas então da Colômbia não. Sim. Confere. Tá. Então, que é espetacular, né? Que é a seguinte ideia. Onde é que é a América Latina? Brasil, aqui a América do Sul, mas é quase tudo ali da América Central. Sim, e mais todo o sul dos Estados Unidos, porque a principal língua que se fala é latina, eles dão a definição assim, América Latina, de quem fala a língua latina, etc. Então, todo a Califórnia, Texas, Orlando e tal, é isso, além do Canadá, perto de Quebec, que fala francês, você entende? Além vai pegando outras partes de Nova York e tal, que falam isso, etc. Então eles dão essa definição de América Latina que é bem divertida, né, e provocativa, tá? Para estar pensando. E essa aqui é a última sessão do livro, que a Beryl e o Arthur Powell escreveram um tratado sobre educação matemática crítica e ético-matemática, e pô, assim, é muito bacana, né, para vocês estarem vendo aqui. Um capítulo do Carlos Matias é outro que está fazendo esse trabalho gigante com matemática humanista. O Biratã estava muito próximo dele no final da vida dele, muito próximo, fazendo várias coisas, é isso, que legal e tudo mais, porque o Biratã era do grupo lá nos Estados Unidos do Humanistic Mathematics, entendeu? Fui no reuniões lá e tal, mas nunca participei desse muito não, mas o Biratã é muito, tá? E ele aí fazia essa coisa toda e tal. E esse capítulo aqui, que são as maluquices, para quem tiver mais, não é, no Humans with Media, enfoque decolonial e tudo mais, leia esse capítulo do Ronnie Glass, que ele fala sobre agents das coisas e tudo mais, sobre isso. Hoje, lembra que o Fernandes vai ter que ler esse daqui depois, que esse estava com ele até agora há pouco. Tá? Então, essa uma ideia daqui. A ideia de paz está presente em vários dos capítulos, que não é sobre isso que eu vou escrever ou tudo mais, mas tem várias pessoas colocando sobre essa cultura dele. E a gente acha que esse livro, quer dizer, a gente conseguiu fazer um momento Janus e um momento, não é assim, com a foto aqui utilizada na capa do livro aqui da Andréia e tudo mais, que é o momento Janus e transnacional. Se 80% do que ele tem publicado sobre ética e matemática provavelmente está em português e aqui no Brasil, não é? Isso atingiu muitas frentes, gente, nas Filipinas, no Nepal, no Havaí, em muita coisa as pessoas estão fazendo. Lembrando de novo o momento Paulo Freire, que era reconhecido às vezes mais fora do que dentro, não é? Assim, durante muito tempo. E aqui, né, um momento, uma salva de palmas para o nosso amigo aqui, né? Eu espero que eu tenha dado uma janelinha para vocês sobre que não tiveram o prazer de conhecer o Biratã, né? Então, assim, quase metade. Eu tomei um susto quando o Guilherme falou isso. Falei, vai ter uns 2 ou 3 que não conheceram o Biratã, entendeu? E então, aí tinha muita gente aqui que não conheceu, e ele, todos esses negócios, uma parte vocês vão ver que eu imito ele completamente fazendo isso, mas é um coração imenso. Eu ia para Campinas trabalhar com as crianças na favela. Em geral, eu ia às 8 e voltava às 5. Todo mundo, Brandão, os outros falaram, você tem que morar na favela. Eu falei, não vou morar na favela, era perigoso, não tinha jeito de morar na favela.
Eu morava em Campinas, em repúblicas, ou, você entende? Ou eu morava em repúblicas assim tal, depois ficava, às vezes, tinha um casal de professores que falavam, hoje pode. Aí eu ligava, não, hoje não pode. Eu ia para Campinas e tal, e às vezes o Biratã que eu tinha falava, Marcelo, vem para cá, tem que falar com você. Nossa, aí chegava lá, tinha uma mesa de queijos, uma garrafa de uísque, uma água, vamos conversar sobre sei lá o quê, e a gente ia conversando. Eu ia dormindo e conversava sobre projetos, sobre tal, depois sobre meu doutorado no exterior. Então, daqui a ver assim, eu dormia, acordava arrasado. Às 6 horas da manhã, o carro da Unicamp ia passar às 6h30, pegar a gente e vinha para Rio Claro. Vocês sabem, economia, não tem que vir de ônibus, não tem que vir sei lá quem e tal. Aí ele falou, não, eu acordei às 3h30 da manhã, entendeu? E já escrevi sei lá o que, fiz sei lá o que, queria que você desse uma olhada agora para você ver se está bom aqui agora no carro da Unicamp. Eu falei, hã? Entendeu? Era esse mais ou menos, tinha bebido uísque comigo, né? Eu, um pouquinho mais novo que ele, né? Assim e tal, e ele acordava, já tinha feito 30 coisas faladas e tal. Então era isso, ele fazia assim o tempo todo, eu já estou com isso aqui pronto, agora vamos fazer mais isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer tal. E ó, semana que vem, você vem porque vai ter. Que era uma época, né, que ele tinha um apartamento para morar e o outro só para ter livros, né? Porque não cabia mais, né? Isso era em São Paulo, creio e tal, tá? Que ele tinha, fazia isso e tal. Tá? Então é esse, o nosso mestre André já está chorando, é hora de eu parar e ver se tem mais alguém aqui para, né, falar algo, contar causos. Volta no slide, por favor. Não entendi. Só voltar um. Para foto. Isso. É só para as mídias. Para registro. Tá brincando, pô, mas assim, parado no clube de campo na rua, né? Quando a IPTV ter saído sobre a arte, sobre aqui as coisas, virou um negócio de tudo, né? Por favor, minha querida Jamie. Professor Borba, tenho uma sugestão e para nós que a linguagem muda. Você sugeriu ler o prólogo do livro, eu tive o prazer de ler. E nesse prólogo, o filho do Biratã, ele fala sobre uma situação pontual, porque ele fala sobre uma pessoa que ele chama morador de rua. Isso. E eu queria, se você tem a possibilidade de comunicar-se com ele, não se fala morador de rua, se fala pessoa em condição de rua, porque se espera que essa condição mude, não que são pessoas de rua. Então isso como uma primeira sugestão, isso para nós também, porque às vezes a gente fala, esse é um morador de rua, ou um indigente, ou bom, sei lá, e não é pessoa em condição de rua. Okay? Isso como uma primeira sugestão, que eu acho interessante, gostei dessas três páginas, mas são coisas que podem passar, não sei se na tradução do inglês ficou também essa palavra, morador de rua. E outra coisa que eu queria perguntar para você, outra importante, hoje também é o aniversário do Paulo Freire, 102 anos de Paulo Freire, que eu acho também necessário manifestar isso, nós como educadores matemáticos, e como o Biratã de Ambrosio, talvez ele não falou nunca de Paulo Freire diretamente como você fala, mas são os criadores dele. Se falaram, mas não que suas ideias, como que cada um tinha uma linha, mas se comunicavam, articulavam. Então isso como uma coisa para conversar também. E pontualmente na pergunta é, professor, quando você tem toda uma possibilidade de trabalhar com a Springer, com todas essas coisas que nós como pesquisadores esperamos no futuro chegar a esse nível, como você se sente a escrever de uma pessoa como o Biratã de Ambrosio? Quais são, por exemplo, se hoje você perguntasse para Marcelo Borba a maior ensinança que o Biratã de Ambrosio deixou para você, que você quis trazer em seu texto, qual seria essa ensinança? Ou qual seria esse legado que você quis trazer? Eu acho que boa parte desse legado está no prefácio. E embora eu concorde, Jamie, que a gente tem que estar procurando linguagens precisas, eu acho que a gente não tem que ser xiita com isso. Porque daqui a
2 anos pode dizer que o morador em condição disso tal está errado por causa de uma nova visão e tudo mais. E eu acho que o que o Biratã falava muito, quer dizer, quando falaram para ele, ética matemática, não é isso, ética, matema e tal, o grego não é isso. Eu vi aqui nesse departamento várias discussões animadas sobre isso. Você entende? É o coração dele para falar, mas qual é a ideia geral? Você entende? Qual é a ideia geral? É da gente aceitar. Você entende? Não é? O morador de rua, o morador em condição de rua, o morador que a gente espera que não esteja lá. E na Finlândia agora, na palestra Sanino, no terceiro se tem, não no quarto, tem vários que não querem mais sair da rua de jeito nenhum, e na Finlândia. Então, claro, então eu estou dizendo assim, essa linguagem também pode ser complicada, porque tem vários que não querem mais e acham que o local de morar não é em casa, entendeu? Então eu estou dizendo assim, todas essas linguagens são complicadas e a gente tem que ver quando que elas nos ajudam para a gente estar movendo. A noção de ética matemática ajudou a mover o mundo, ajudou a mover a educação matemática, ajudou a mover a matemática. Muitos chamaram ele de picareta, entendeu? Outros continuam, chegava um momento, não dava mais para falar. Mas, por outro lado, ele estava com este legado dele, com essas ideias dele, ajudando a gente a pensar que o que já foi índio, hoje é indígena, o que já foi, depois é meu, o black e tal, o que fosse, ser valorizado. E isso, às vezes, a linguagem em um ano poderia estar errado, mas a pessoa aí valorizava. Cada pessoa, Marcelo, sim, os meninos e meninas da favela têm ética matemática. Fala, e o encanador, tal, está vindo num curso todo careta, igual o de vocês, boa parte aqui assim, vendo, e daqui a pouco estou eu na favela entrevistando o encanador e vendo, mas isso não é e tal. E um dia, gente, era ele, o Sebastião e a Maria Bicudo, né, vendo assim, para a gente debater isso aqui. E não tinha muita gente interessada nisso. Os outros temas, modelagem, estavam mais quentes, resolução de problemas e tal, desde o começo aqui. Com Dante, né, que trabalhava com isso antes da Dona Lourdes aqui. Então, assim, é muito difícil dizer o maior legado, mas eu não paro de pensar no uísque, no coração dele, naqueles momentos. Eu estava nos Estados Unidos, parece que ele adivinhava, uma hora, né? Todo mundo aqui já teve agoniado no doutorado, né? Então, quando você estiver no exterior, e vários aqui estão no exterior, mais ainda, com uma língua diferente, esse agoniado, cara, aquele negócio levando lampada de tudo quanto é canto, entendeu? Aí tu vai lá e fala, Marcelo, estou em Cincinnati, pega o seu carro e vem para cá. Isso que ele adivinhava. Pô, Biratã, são 7 horas e tal, eu estou sem dinheiro, né? Vem para cá, eu já arrumei um quarto de hotel, vem para cá. E eu chegava lá, vamos naqueles hotéis, negócio do outro. Toma um uísque, vamos aqui, como é que está o doutorado, qual é a ideia nova, o que você está tendo aqui, porque os livros eu trago, mas eu quero saber o que está fazendo, o que a Jerry Confer está pensando, o que sei lá quem está pensando, o que tal. Eu vi que você foi naquele congresso que estava lá no newsletter, e o que. Então, eu acho que era muito isso, né? O tratamento igualitário que ele dava assim, né? Ninguém, ele era muito responsável, né? Como é que a gente ia para o exterior? Ele mandou carta para 5 pessoas, até que deu match com a Jerry Confer, entendeu? Não deu, né? Fui orientador do Romulo depois, com outros tal, eu fui vendo e falei, não, eu vou para isso aqui. Pronto, esqueci o nome do outro de indiano agora, mas para todos que ele contatou, alguém foi. A Vânia do Rio de Janeiro, para um, o Romulo para outro, ele ia fazendo isso. Porque não tinha internet, você vou estudar com quem? Entendeu? Assim, não tinha isso, assim, você ir lá e não tinha nenhum contato, mas era um mundo completamente isolado. Então, eu diria que essa ideia dele de... Olha, eu já falei do coração, já falei da ética matemática, mas eu acho que, juntando o Freire com ele, e vamos corrigir, ele ouviu a crítica que eu fiz e pediu para mudar, e eu mudei no livro. Mas depois tem vídeo dele com o Paulo Freire, tem várias coisas, ele cita bastante, mas vocês podem ver que o corte é 2003. Tá? E ali tem, e ele não falava muito, ele falava de pensadores freirianos, chegou a falar do Peter McLaren, que depois vai falar tal, antes do Paulo Freire. Eu morava nos Estados Unidos, eu era bilíngue, não conhecia aquilo tudo, assinava os periódicos, né, de ecologia, socialismo de lá, então eu sabia desse cara o tempo todo. Tá? Mas eu acho
que o principal legado dele está aqui. É o negócio da escuta. Ele ficou escutando o morador. E o morador disse para ele assim no final: quero nada não. Quero nada não. Eu queria isso. Eu queria ser escutado. Entendeu? Foi escutado e foi embora. Que a gente anda falando muito de diálogo como noção central do Paulo Freire, mas as pessoas vêm às vezes para o seminário, não ouve ninguém, as pessoas vão, sei lá, para onde, não vão para aula, não ouve ninguém, estão com outro, com um amigo, não ouve ninguém. Então, eu acho que a gente está num momento muito de tentar pegar essa ideia da escuta. Tá? No domingo, nós estávamos já assim, 8 da noite, como diria nosso filósofo Ricardo Scupullo, é mais louco que o Batman, entendeu? Tentando secar o barril, e o barril não secava de jeito nenhum, entendeu? E aí, então, lá, nós 10, já era rock and roll, cada um virou cantor da sua banda predileta, um negócio assim e tal. E aí eu vi uma pessoa parando, porque era uma chácara aqui na Bela Vista, com o portão todo aberto, né? Parou, eu olhei assim: Ricardo, você vai lá? E eu fico na cobertura, eu não sabia quem era, entendeu? Podia ser alguém, você está ali, tem mulher, tem coisa, eu já me amei, entendeu? E era um catador, né? Chegou, conversou com o Ricardo e tal, e foi para a conversa dele: olha, vocês têm comida? O Ricardo falou: temos sim. Entendeu? Aí nós estávamos assim para dentro, ele entrou, fizemos uma mesa para ele, já esqueci quem que trouxe arroz com maionese, está aqui não. Tem umas coisas que somem da memória, tá? Mas alguém trouxe arroz, maionese, pegamos picanha lá para ele, colocamos, o cara comeu. Vocês viram que tinha ido secando o barril, mandei um aviso, a Fernanda mandou um aviso na lista 5 horas, se alguém quiser vir aqui e tal. Chegamos, gente. O cara comeu, ele estava comendo tão rápido. Eu fui lá, fiz a mão no ombro dele, falei assim: ó, vamos devagar, cara, tem muita comida, não vai acabar. Mas dava para ver, obviamente, que ele estava com muita fome. E eu falei: mas passa mal, né? A gente sabe, essas pessoas estão empurrando uma bicicleta, ele não deu carro, com aquele saco, latinha aqui, sei lá o que aqui e tal, deu um reciclado que a gente tinha lá para ele. E fizemos isso. E eu acho, né, se é verdade que as pessoas estão por aí, foi o Piratã que apareceu ali para dar um oi, entendeu? Falou assim: ó, vocês estão aqui no churrasco e tal, né? Sobrou um bife lá depois ainda, o cara comeu, entendeu? Assim, comida de prima ali assim e tal. Não resolveu o problema do mundo de jeito nenhum, nem nada disso, falando no ato possível aqui, né, desse pessoa que está ajudando nessa crise global, né? Porque, obviamente, que a reciclagem é uma das maneiras da gente mitigar, né, o excesso de todos os fatores que estão levando ao aquecimento global. Mas muito obrigado, Jamie. Eu acho que eu juntei as três, está vendo aqui, né? Meio inspirado aqui. Por favor, Manuel. Sim, obrigado, professor. E primeiro agradecer a sua fala. E segundo, pelo que eu sempre aprendi na graduação até agora, eu sinto que da Brose foi... Ô, gente, Manuel, só interromper aqui, que elas, 2h30, eu acho que elas gostaram, ficaram até as 3, foi enrolando aqui a reunião. Então, muito obrigado, tá bom? Até logo, então, voltem sempre aqui. Mas essa é a ideia de humanizar esse campus. É arte, é a gente ver esse encontro, as pessoas saberem quem é quem, que é da biblioteca e tal, né? Tá bom? Tchau, obrigado. Sim, Fala, Manuel, desculpa a interrupção. Ele está falando que aquilo que eu aprendi até agora, na graduação, agora na pós-graduação, eu acho que o Biratã foi e sempre será aquela pessoa que contribuiu para a ciência brasileira. E eu e outros colegas estamos estudando um texto na disciplina de tendência e educação matemática. Eu acho que fala-se muito quando a pessoa morre. Mas acho que é bom falar enquanto a pessoa está viva. E para além daquilo que o Damrosi fez, que eu acho que o professor Marcelo está fazendo. Digo isso porque nessa disciplina que nós estamos fazendo, nós estamos lendo esse texto sobre a entrevista de João Pedro da Ponce. Quando o autor pergunta a ele
como as suas ideias sobre a investigação matemática chegaram à educação matemática no Brasil. Esse livro ele respondeu. Este livro foi escrito a propósito para uma editora brasileira, a convite de Marcelo Borba. Então, acho que dá para aplaudir para a professora. Ficou, na minha ótica, no lugar do professor Bertrand Ambrosio. Então, a pergunta seria, já que foi discípulo, vamos falar assim, do Biratã, será que tinha alguns projetos futuros para a educação matemática no Brasil? Olha, primeiro uma coisa, quer dizer, o Biratã tem vários discípulos e esse livro aqui é uma amostra disso e o livro que a André editou, uma amostra disso e vários. Então, essa questão é muito ampla, né? E projetos ele tinha o tempo todo. Ele morreu com essa curiosidade, morreu com a apanhador do campo de centeios, querendo não perder a parte de criança e crescer ao mesmo tempo. Né? Então, assim, não perder aquela ingenuidade, aquela alegria e crescer ao mesmo tempo. Eu acho, então, que ele tinha o tempo todo na conferência de modelagem pensando nas questões de modelagem, da gente ter uma educação maior. Ele, obviamente, iria estar muito chateado com o que está acontecendo na sala de aula da rede estadual de São Paulo, no momento que ia estar vendo com isso, mas ele estaria o tempo todo, você entende, aqui perguntando sobre o projeto A, B ou C. Eu disse aqui antes, ele estava um pouco triste com o projeto maior dele, segundo o Daniel. Não sei se a Andréia pode ter essa sensação, mas ele tinha a ideia de que a coisa estava indo um pouco para frente, tinha tendo poucas pessoas fazendo algo assim. Então isso era algo e que o Daniel ficava colocando esses exemplos para ele que estavam assim acontecendo no mundo afora. Então essa era uma das, como é que eu vou dizer, das questões, não vou dizer projeto, mas era uma coisa que estava aqui em aberto. Segundo, o Biratã teve essa grande questão, teve vários reconhecimentos em vida, né? Desde livro, etc, tal, homenagem, e poxa, eu devo ter visto ele dar 100 palestras, tá? Do qual 3 ou 4 eu achei repetidas. Não quer dizer que eu não tivesse uma ideia repetida, ele falando de ética matemática ou tal, mas ele conseguia mudar o tempo todo, ir fazendo coisas. Na época da transparência, ele vinha com 5 camadas de transparência, e aí falava dessa transparência, aí ele punha uma outra em cima e mudava tudo, aí ele punha uma outra em cima e mudava, e com as diferentes cores e tal, era um artista das transparências fazendo isso ou tal. Eu tenho certeza que o projeto que ele dava e que era inconcluso, eu tentei ver várias vezes se ele tinha uma ideia do que era e ele não tinha, era materializar um pouco mais a matemática para a paz. Não é? Porque o exemplo, o Júlio deu aqui na palestra dele, na conferência do GPI Italiano, aqui nas 2 conferências, né? Aquele projeto, todo mundo deve ter feito, eu acho que não sei se ainda tem em cálculo hoje, né? Pega-se um míssil, o míssil atingiu a cidade após tantos minutos, não é? Qual a altura máxima do míssil, não é? Assim, que atingiu o alvo, né? E ele perguntava, por que não perguntar se deveria, né, se não teria uma forma de não enviar o míssil para a cidade, né? Quem eram as pessoas na cidade que estavam sendo atingidas por um míssil, né? Eu estou aqui reproduzindo o Júlio Vale, professor da USP, autor do livro que a Jane conhece, o Paulo Freire, Educação Matemática, que saiu no ano passado aí também, que eu falo um pouco dessas ideias aí. Eu e o Arthur Paulo somos responsáveis pelo atraso, tá? Então, assim, o livro saiu atrasado, não saiu no outro ano. Ele falou, não vai sair sem seu capítulo, e depois o Arthur Paulo atrasou mais ainda com o prefácio, aí eu pude pelo menos fazer a revisão, tá? Mas ele falou, não vai sair. Agora, Manuel, eu acho que Matemática para a Paz é o projeto que menos apareceu, assim, entendeu? Né? Eu não sei, aqui que vai ter o prêmio vai ter o ICMA Study de Social Ecological Issues. Então, né, assim, um tema temático só para questões socioecológicas, né? E não sabemos ainda quando que
onde que vai acontecer. Sexta-feira tem a próxima reunião. Quem vos fala aqui está no comitê científico, então eu vou saber, nós vamos estar vendo quem é o líder, é um inglês e uma francesa. E aí a gente vai ver, nós tivemos esse simpósio, quem participou aqui é a Fernanda, mais alguém participou daqui? Não, foi só eu, você, Fernanda. Teve um simpósio para ver se tinha gente realmente fazendo coisa com isso no mundo. Tá? Então, eu acho que essas questões socioambientais estavam muito fortes também. Esse negócio da pandemia me deu um susto quando a Silvia falou. Eu falei, Silvia, você está inventando. Não estava inventando nada, mandou um artigo para mim lá e tal. E está lá colocando, né? Mais ou menos falando em pandemias. E eu, em fevereiro, estou no Carnaval do Rio, né? Falando assim, pô, esse negócio de corona é mais uma gripe que não vai chegar aqui, entendeu? Já não chegou a aviária, já não chegou a chinesa, essa corona também não vai. As pessoas no Rio com cabeça de corona, né? Pulando para cima, para baixo nos blocos e tal. Mais ou menos 3 de março. Vai vindo uma reunião em Brasília, os médicos falando, vocês são loucos, vai todo mundo para casa, interrompe a reunião na CAPES, e aí entramos no processo que vocês conhecem aqui o tempo todo. Né? Então, assim, eu acho que é isso, Manuel. Tá? Matemática para paz e isso daí. Mas, tá bom? Andréia Corrado. Eu presenciei quando o professor Pirata comemorou 70 anos num evento em São Paulo, que eram pessoas de várias partes e que ele pôde ouvir muito, né? Isso que o Manuel fala, da gente poder falar em vida para as pessoas, o quanto elas são importantes. Tinham muitas pessoas, e cada um no final do evento ficou querendo pedir a palavra para agradecer e contar alguma coisa. E no final ele falou exatamente algo nesse sentido. Ele falou, olha, a gente vê muitas homenagens póstumas e é tão bom poder ouvir tudo isso em vida. Então eu acho que ele recebeu mesmo muito afeto, muito carinho, muita gratidão. E acho que ele era uma pessoa que genuinamente se interessava pelas pessoas, pelo que elas tinham como interesse, como desejo, como vontade. Você falou da escuta, né? Mas ele realmente se colocava numa posição de humildade mesmo, de querer entender o que o outro estava dizendo, qual era o interesse do outro. Eu presenciei isso em vários momentos com estudantes novos, pessoas que estavam chegando. Então, essa capacidade de ter um reconhecimento tão grande e conseguir estar aqui com um aluno de graduação que vem conversar com ele. Eu vi cenas assim, eu vi um Enem na Bahia, uma vez em Salvador, tinha uma fila imensa para tirar foto com ele. Eu comentei isso com alguém esses dias, e ele estava ali pacientemente tirando foto com cada pessoa, e eu pensei, gente, quem vai salvar o Biratã dessa fila? E ele estava ali. E aquela na Unixud, era até com cadeira para ele. Então, era umas 150 pessoas, eu acho, 200 pessoas. Outra coisa que eu percebia sempre, se ele estava num evento e tinha um monte de coisa acontecendo, ele ia lá e dava palestra, você via ele depois do evento lá sentado, ouvindo o que a outra pessoa tinha para dizer. Então, espera só um pouquinho, André. Como é que é o nome daquele aluno do Biratã que deu a palestra aqui na semana de vocês sobre matemática pela paz, o policial? Sim. Marcílio. Marcílio, tá bom. Tá bom. Então, eu acho que assim, não tem nada aqui que a gente fale sobre o Biratã que vai traduzir o sentimento de quem pôde conviver com ele. E é claro que as pessoas são marcas dos seus tempos. Então, à medida em que a gente avança não sei se a palavra é essa, mas à medida em que a gente se desenvolve, descobre outras coisas e pensa, né? É natural que algumas falas e alguns momentos tenham marcas que para hoje talvez não façam tanto sentido. Mas, via de regra, depois que ele faleceu, a gente tentou agregar, agrupar no nosso grupo
a produção dele, principalmente em artigos, porque você tem razão, pois ele não tem tanto publicado em livros ou livros próprios, mas o que ele tem de artigo e a gente não para de levantar material e não acaba. Esse acervo que está hoje, que é o acervo pessoal dele, que está lá no grupo de História da Educação Matemática em Santos, no final do ano ele já está começando a ser melhor organizado, eles estão trabalhando para construir esse repositório digital, então acho que há um ano, que é o artigo do Wagner Valente. Então, a gente está com 3 grupos de pesquisa olhando para esse acervo, 3 grupos intergrupos de pesquisa, na verdade. Cada grupo tem mais do que um grupo envolvido para tentar olhar para esse Ubiratã da história, da educação matemática, da etnomatemática, então tem todo um... E aí é sempre emocionante porque é uma pessoa que, assim como para todo mundo aqui tem um orientador, tem uma pessoa que te inspirou, que te movimentou a estar aqui, o Ubiratã fez isso com muitas pessoas e ele é um precursor da educação matemática no Brasil e no mundo, e essas ideias dele ecoam, e acho que vale ler, vale conhecer, porque a grande parte da sua produção é realmente é muito atual, né? Continua sendo muito atual. Você falou da matemática para a paz, eu acho que a questão ambiental também era muito forte. Eu vi ele muito engajado recentemente com a pauta antirracista, a educação para as relações étnico-raciais. Nosso grupo em São Paulo foram chegando muitos pesquisadores negros. Ele orientou aqui, a última orientanda foi aqui do programa, que é a Valdirene Rosa. Ela defendeu com ele ainda, né? E ele também estava muito engajado, e aí teve a perda da Beatriz D'Ambrosio na pauta da insubordinação criativa. Ele estava ali produzindo com ela naquele momento, acho que tinha um interesse também ali genuíno nessas questões. Não, eu acho que a pergunta dele é os incompletos. Eu acho que esses dois, socioambiental e paz, teria. Eu lembrei que a tese do Marcílio Leão, que eu não tinha visto concluída, aprendi só vindo, não lembro mais se era bem Semana da Matemática, era dia da matemática. Ele foi junto comigo, isso eu dei de manhã a palestra Matemática e Democracia, e ele deu à tarde, fechando o dia da matemática. A dissertação do Júlio Vale, que deu o livro, ele vai olhar esse engajamento do Ubiratã com o movimento do Bosch, tudo que se desdobrou dali, é um trabalho importante. E nesse nosso livro, tem 2 autores que são mais jovens, uma é um estudante da Unicamp, que estuda hip hop, e uma outra pós-graduanda que está na Federal do ABC, que é a Camila Santos e o Luiz Felipe aqui na Unicamp, e eles fizeram um texto que dialoga muito com a linguagem do hip hop, trazendo várias letras de músicas e tentando construir essa discussão de que nós queremos paz, mas nós estamos em guerra. Então eu acho que é bem legal ver esse texto, porque eles têm exatamente esse confronto de gerações, eu vejo, ele falando de paz e a juventude negra discutindo que paz é essa que né, não chegou para mim ainda, então eu gosto também dessa questão. E só o último ponto que eu acho legal, tem uma tese também do Enerval Pinheiro Santos, que ele olhou a obra do Ubiratã e do Paulo Freire. E uma das coisas que ele fala, a partir de uma conversa com o Ubiratã, sobre essas diferenças no pensamento de Ubiratã e Paulo Freire, o Ubiratã se dizia anarquista. E uma pessoa anarquista vai pensar a estrutura política de um modo diferente. Paulo Freire entrou na política pública, atuou como gestor público, então é natural que a obra dos dois se diferencie nessa forma de atuar, né? E acho que o Ubiratã ouviu críticas nesse sentido também, teve diálogo sobre isso, mas acho que isso não desmerece, e acho que às vezes é um pouco injusto
comparar ou tentar aproximar o pensamento dele, a obra dele, ao que fez Paulo Freire, porque são engajamentos distintos e esse convite. Mas é a tese do Denis, então pode-se ver, e ele depois gosta muito e passa a citar muito, mas é isso que ela falou, a atuação política, com o P de política e tal, do Biratã e do Paulo Freire são muito distintos. Né? E as alianças e as conversas do Biratã com Orestes Quercia e tal, quer dizer, eram coisas que eu aprendi a Luiz falar, entendeu? Também é assim e tal, já que você tocou nesse ponto. Mas então, olha, o ponto central que eu diria, e Manuel tem razão também, quer dizer, a gente tem que tentar, hoje em dia tem esse espaço, tem essa explosão para várias dessas coisas, e tem autores como João Pedro da Ponte, como os outros aqui colocando e tudo mais, e um presente dessas questões que teve foi a tradução dos 2 livros da coleção de tendência do livro do Biratã, tradução para o espanhol e para o inglês. E o Biratã, em inglês, não tinha nada publicado. Ele tinha aquele livro também, capa preta, tal, que era o editão que ele saía dando, onde, não, mas era, esqueci o nome. Isso, Social Cultural Days, isso aí. Então, assim, ela não tinha. Então, aquele livro, esse livro da coleção de tendência 2001, e aí eu converso com a Springer fala, não vamos fazer tradução, aí tinha a Sense Publish, agora a Springer já comprou a Sense Publish também, mas aí o amigo bebia muita cachaça com o Peter Delic, e Peter, vamos fazer isso aqui, e vamos fazer isso aqui e tal no congresso, e o Peter falou, não vamos fazer. E aí sai a tradução, eu já até esqueci quem que fez ou tal, mas e sai aquela tradução que era uma janela do Biratã, pelo menos, para isso. Então, a maneira que eu tinha toda a gratidão que eu tenho por ele era tentar contribuir com alguma coisa com ele, seja no pensar, mas mais com essas coisas também que foi abrindo porta. Porque o homem, como disse a André, abriu porta para todo mundo daqui. E para mim não foi uma, não, foi umas 30. Você entende que ele abria assim? Né? Ele aceitava um convite lá, Campina Grande, mas eu citei o ano passado, chegava uma semana antes, ele falava assim, ó, vou não. Marcelo, você vai lá dar uma palestra sobre ética matemática, ela tremia mais do que sei lá o que e tal, e pronto. Ele abria isso o tempo todo, abria a porta para todo mundo. Ninguém ia chamar Marcelo naquele momento para ir, pô, vai aqui, vai tal, vai isso, tá? Ia fazer isso daqui. E vocês depois transmitam para o Jorge também o agradecimento que estava aí no começo, eu achei que ele ia estar aqui, mas eu sei que a família está aí, tem que estar às vezes mais nesse pique, e sexta que vem, na outra tem a defesa dele. A última pergunta agora da Carol e Guita para a gente terminar, tá bom? Bom, na verdade não é uma pergunta. Bom, comentário. A primeira coisa que eu quero reconhecer, na verdade conheci muito pouco, mas para mim foi suficiente, é a ideia de combinar humanidade e intelectualidade. Porque a gente muitas vezes conhece pessoas que são muito famosas, mas tem um assunto com o ego, uma coisa diferente com a vida acadêmica. E o Biratã não era essa pessoa. Acho que o Biratã era uma mistura linda de humildade, amizade e sua genialidade, na verdade, porque cada que falava era um pouquinho isso. Então, a primeira coisa que queria falar era isso, porque a ideia de comer juntos, de falar, de viajar, de responder correios, a gente pensa, vou escrever um correio para o Biratã, mas quando ele vai responder? A gente pensa, nunca. Mas não, ele respondia com muita alegria, o carinho de escutar outras histórias, de falar com outras pessoas de diferentes países. Eu acho que a gente muitas vezes, sem ser ninguém ainda, acha que nem responde correios, nem fala, e ele fazia isso. Então eu acho que tem muitas coisas para a gente aprender ainda. A outra coisa que ele sempre perguntava pelos sonhos. Quais são os sonhos dos povos? E a pergunta por o sonho eu acho que é muito legal e muito ligada com os povos indígenas, por exemplo. Porque os povos indígenas sempre estão pensando nos sonhos, no que eu sonho, mas também no que a gente quer fazer juntos. E concordo que o projeto mais recente do Biratã, mas acho que toda a sua vida ele pensou isso, é a ideia de uma paz, que ele falava assim, paz militar, paz ambiental e paz política. Eu acho que tem que ver precisamente com essa ideia de
de visionário que você falava, de olhar para não sei quantos anos mais. Então, concordo que esse fosse o projeto mais, digamos, mais importante, que ainda a gente tem que fazer muitas coisas nessa linha, porque agora tem outros pesquisadores fazendo isso, mas acho que nada disso vira tem muita força. Agora é isso, obrigada. Não, é verdade. E assim, ele sabia que eu era militante, ele sabia que eu fui clandestino na época da ditadura, e ele falava, ele não era dele, né? Como está dizendo, ele era anarquista, ele tinha anarquistas também, alguns tiveram que estar fugindo da ditadura, mas não era, todas as formas de governo e tal. E eu não tinha essa ideia, não compartilhava, embora compartilhasse de algum dos princípios anarquistas. Mas eu, quando encontro com os anarquistas aqui nas manifestações fora deles e tal, para mim eram os mais autoritários, a maior contradição do planeta, entendeu? Assim, né? Queria dizer para a pessoa, eu estava aqui levando gente, nunca tinha ido numa passeada, falava, fica aqui, tá? Vamos lá e vamos enfrentar a polícia. Eu falei, com eles na frente, é isso? Com eles na frente vou enfrentar a polícia, e vocês, todo de máscara, todo tal, assim, sabendo, com coisa para lacrimogênea, rapidinho saber, e eles já estavam, inclusive, com roupas que eles se identificavam com as roupas. Eu falei, que legal, né? Eu falei, tá bom, isso vai acontecer assim, né? E a gente tentando ver sair daquele sufoco, né, depois do golpe contra a presidenta Dilma e tal. Então, ele sabia e ele tinha isso, ele aceitava. Mas ele fez cara feia para mim algumas vezes também, entendeu? Quando falava contra a direita, contra tal, ele ia montar. Ele não batia de frente, que não era o negócio. O Marcelo está errado. Mas ele falava, temos que ir isso, temos que acabar com essa questão da disputa e etc, ou algo assim. E ele falava com o discurso, eu entendia que era para mim, que ele estava falando assim. Então, nós tínhamos essas coisas todas e tal, mas ele era o cara também que falava lá, palmeirense, doido, mandava um e-mail, parabéns pelo Flamengo, pelo campeonato, mandava um e-mail lá, assim, entendeu? Muito louco ele, assim. Eu falava, pô, essa aqui agora me atira meu chão, né? Assim, então, ele mandava, assim, o e-mail, assim, e tal. Então, tem isso. Então, eu convido vocês a darem uma olhada no livro, folhearem, pegarem ele, aluguem o livro da Beatriz, eu pego da biblioteca de graça, e assim, são muitas histórias, boa maneira de ver. Eu realcei o que eu achei que são os capítulos ali mais importantes aqui para vocês darem uma olhada, é muito difícil ver todos. Talvez, Manuel, no próximo curso Tendências, eu acho que eu vou fazer isso, pedir para cada um da turma ler um capítulo ou dois e fazer uma leitura coletiva, porque eu sei que para vários de vocês é um grande problema ler, mas pelo menos ter ideia, né? Nesse capítulo disse isso, naquilo e tal, porque aqui a gente precisa superar isso, porque não adianta fazer esse livro, todo esse esforço, e a gente também na casa dele, né? Não ter, assim, ali tem aquele retrato, quem sabe a gente não vai pôr um retrato de Biratã ali, nossa. Bom, deixa aqui, senão isso vai dar outra polêmica aqui, mas de qualquer jeito, então, gente, muito obrigado. Quem quiser, vamos continuar fazendo mais homenagens e festas para o Biratã. O Biratã vive aqui. Eu agradeço a presença de todos, dos alunos da graduação, há 25 minutos, tá? E depois que a gente terminar aqui. Valeu!